Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso super curso, artigo por artigo do CTB. Agora, a terceira parte das infrações, né, as infrações aí de trânsito, nós iremos trabalhar o terceiro e último bloco de infrações dos artigos 220 ao 255, né? Vem comigo, primeiro, 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Então, o comando do artigo 220 é deixar de reduzir. Ok. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, présticos, né? E desfiles, né? Présticos, ok? Comissões, reuniões, né? Então é o seguinte, se você deixar de aproximar, de reduzir a velocidade compatível, infração gravíssima, né? Chama atenção aqui que nós temos o quê? Ó? É a aproximação que de pessoas, né? Que é o nosso maior bem, a vida, né? 220 é um artigo grande, né? Vamos lá, deixar de reduzir mais alguns comportamentos aqui tipificados no CTP. CTB, né? Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado por agente ou agente da autoridade de trânsito, mediante sinais e gestos aí, né? Ao aproximar-se da guia da calçada, meio-fio ou acostamento, ao aproximar-se ou de passar por interseção não sinalizada, ou seja, você vai passar por um cruzamento. Nesse cruzamento não temos aí nenhum tipo de sinalização, de preferência, pare. Então, neste caso, você passou por um cruzamento, uma interseção que não existe sinalização, você tem a obrigação de reduzir a velocidade, né? Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Bacana, né? 5. Nas vias rurais, cuja faixa de domínio não esteja cercada. 6. Nos trechos em curva de pequeno raio. 7. Ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista, né? Então, onde você visualizar uma sinalização de advertência de obras ou trabalhadores na pista, você tem a obrigação de reduzir a velocidade. Tem mais? Claro, né? Sob chuva, neblina, cerração ou eventos fortes, quando houver má visibilidade, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, a aproximação de animais na pista, em declive, a ultrapassar ciclista, né? Então, quando você vai ultrapassar um ciclista, você deve reduzir a sua velocidade. Infração grave e penalidade multa, né? Vem comigo, outra aqui na questão de gravíssima, né? Essa gravíssima aqui, inclusive, eu acho que ele deveria trazer próximo lá o inciso 1º, para ficar as duas gravíssimas, né? Vem comigo. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Infração gravíssima e penalidade multa, né? A gente observa o seguinte, né? Nós observamos que ele quer o quê? Ele quer a prudência, quer a direção defensiva, né? Então, tá aí 220, um artigo longo aí, pago para vocês. Vamos lá, 221, vem comigo aqui, né? Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Nós sabemos que a placa veicular é um dos instrumentos da identificação do veículo, ela é oficial. Então você tem que andar o quê? Com a placa oficial, né? Infração média e penalidade multa, né? Medida administrativa, vem comigo, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares, né? Se nós observarmos atentamente o capítulo das medidas administrativas, né, nós não temos no rol essa medida administrativa aqui, né? Lá no capítulo das medidas administrativas, que é a apreensão das placas irregulares. Então, isso aqui chama a atenção para vocês, que é algo diferente, algo novo, e nós sabemos que o examinador gosta dessas coisas, né? Parágrafo único, vem comigo. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca em veículo próprio ou de terceiros placa de identificação não autorizadas pela regulamentação. Ou seja, vai estender a conduta e a punição para aquele que distribui, confecciona, né? Ou seja, terceiros aí vinculados ao sistema de trânsito. Bacana? Esse é o artigo 222. Artigo 223, 221, agora 222, né? Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente
de veículos de polícia, socorro, incêndio e salvamento, de fiscalização, de trânsito, ambulâncias e ainda equiparados, né? Olha que coisa interessante, não a luz vermelha intermitente, né? Se ele coloca aqui a luz amarela, né? A luz amarela intermitente é para o quê? São para batedores, né? Então aí já estaria errada a questão, né? Infração média e penalidade multa. Tem que sinalizar a luz intermitente para avisar todos os usuários da via. 223, vem comigo aqui. Transitar com o farol desregulado ou com facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para a regularização. Ok. 224. Fazer uso de facho de luz alta dos faróis nas vias providas de iluminação pública, né? Então, se você usar o facho de luz alta, ó, luz alta, né? Olha aí, luz alta, né? Você pode só usar a luz alta, segundo o CTB. Qual situação? É onde tiver as vias o quê? Desprovidas de iluminação pública. Infração leve e penalidade multa, né? 225, né? A gente vai falar o quê? Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir demais condutores à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto às providências necessárias para tornar visível o local quando 1. Tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. Então, se está no rolamento, você tem que vai para a pista para o acostamento, você tem o quê? Tem que sinalizar a via, ok, né? Da carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Então, se caiu a carga na via, você vai ter que tomar o que? As providências de sinalização correta. Infração grave, penalidade multa, né? Vamos continuar. 226, vem comigo, né? Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária na via. Infração média e penalidade multa, né? Sinalização temporária, um caso aqui, imobilização temporária, o veículo, ele teve algum problema mecânico, furou o pneu por enquanto, ele vai encostar, ele vai ter que fazer o quê? Sinalização. Então, ele é obrigatório usar o triângulo, né? Mas ele pode utilizar também galhos, né? Galhos para sinalizar. Quanto mais sinalizar, melhor. Se ele deixar no local, ele está cometendo aí uma infração média, né? 227, o uso da buzina. Preste atenção, tem uns detalhes importantes aqui. Usar a buzina, vem comigo, né? Comportamentos reprimidos. Em situação que não há de simples toque breve como advertência ao pedestre ou condutores de veículos. Então, regra geral da buzina é o quê? É um toque leve com sentido do quê? De advertência a pedestres ou condutores de outros veículos. Ok. 2. Prolongada, usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Pronto, ele já perdeu a razão, né? 3. Entre as 22 horas e 6 horas da manhã. Não pode usar nesse período, né? 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. 5. Em desacordo com os padrões de frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Esse desacordo padrões de frequências é o seguinte, o cara vai lá e compra uma buzina do Santos, né? Agora, quem dá bola é o Santos, né? Não pode ter uma buzina assim, né? Por quê? Porque tem que ser no padrão, na frequência, na potência que o CONTRAN define, né? Ou seja, ela é padronizada, né? Infração leve, penalidade multa, né? Vamos lá, 228, né? Usar no veículo equipamento com som de volume ou frequência que não estejam autorizados pelo CONTRAN. Olha aí, usar equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, o que mais tem, né? Infração grave, penalidade multa administrativa, retenção do veículo para apreensão. 229, vem comigo aqui. Usar indevidamente o veículo, aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN. Então aqui é a mesma coisa, se você usa aí o sistema de alarme aí, tá? Produz sons, ruídos, né? Às vezes o cara deixa o alarme disparar aí, não pode se cometer isso, infração média, penalidade multa, apreensão do veículo, remoção do veículo. Lembrando para vocês que essa penalidade, apreensão do veículo, ela foi aí revogada e retirada do nosso mundo jurídico em 2016, né? 230, vem comigo, conduzir o veículo, né? Esse aqui é o artigo aí mais, um dos artigos aqui que eu digo para você mais longo sobre as infrações. Importante, vem comigo, conduzir o veículo, né? Regras de condução, né? Com lacre
a inscrição lacre, com a inscrição do chassi, o selo, a placa, qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado, né? Então isso aqui está se referindo que às regras do artigo 114 até o 117 do CTB. 2. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Também diz respeito aí à segurança veicular, né? Professor, o que diz isso aqui? Dá um caso de permissão. O famoso aí pau de arara, né? Professor, pode ser utilizado pau de arara? Claro que pode, desde que é autorizado. Em algumas localidades onde não tem transporte coletivo regular, pode ser utilizado isso por um ano, mas devidamente autorizado pela autoridade, claro que o veículo deverá ter aí todas as adaptações necessárias, tem resolução do CONTRAN que trata sobre isso, né? 3. Com dispositivo antirradar, claro, né? Sem qualquer uma das placas de identificação, equipamento obrigatório, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Então o carro tem que ser devidamente registrado e licenciado, com qualquer uma das placas de identificação, sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima, multa, apreensão do veículo, remoção do veículo. Apreensão não temos, então vai para a remoção do veículo, né? Ok, tem mais? Claro que tem, vem comigo aqui. Conduzir o veículo, outros blocos de condutas, né? Com a cor ou característica alterada, né? Se você quer mudar de cor, você vai ter que mudar o registro, né? Vai ter que emitir novo registro. 8. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatório. Nós vimos os casos aí de inspeção obrigatória, né? Nós já vimos os casos. 9. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, ok. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, em especial Resolução 014. 9. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituosos, deficiente ou inoperante. 12. Com equipamento ou acessório proibido. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. 14. Com registrador instantâneo alterado de velocidade de tempo viciado ou defeituoso quando houver exigência desse aparelho, né? Olha aí as condutas aí reprimidas, né? Tem mais. 15, né? Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa em toda a extensão da parte traseira do veículo, né? Ó, na parte traseira do veículo, executadas as hipóteses previstas nesse código. Bacana, né? 9. 16. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. 17. Com cortinas persianas fechadas não autorizadas pela legislação. 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança de emissão de poluentes do artigo 104. O artigo 104 é aquele que trata o quê? Da inspeção de segurança, né? Que é obrigatório, inspeção veicular. Ok, né? Vem comigo. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Todas essas infrações, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Retenção. Então, retém, regularizou, pode seguir viagem. Se não conseguir, ele vai ser removido, né? 20. Sem portar autorização para condução escolares, na forma estabelecida do artigo 136. Professor, o que trata o artigo 136, né? O artigo 136 até o artigo 139 trata o quê? De condução de escolares. E lá diz claramente que ele deverá ter o quê? Ele deverá ter autorização e fixar no para-brisa dianteiro do veículo, né? Se ele não fizer isso, infração grave, penalidade, multa e apreensão, né? Vamos lá, 230 ainda, vem comigo aqui, né? 21. De carga com falta de inscrição de tara e demais inscrições previstas nesse código. Professor, qual que é essa inscrição aqui? Essa inscrição aqui é aquela plaquinha, né? Ó, veículos de carga, né? O cara vai colocar passageiros, né? Vai colocar o carga, então lá vai ter, ó, CMT, vai ter o PMT, né? Vai ter aqui, o que mais essa carga aqui? Vai ter aqui a lotação, né? A lotação, todas as informações, é aquela inscrição prevista no artigo, anota aí, 117 do CTB, né? Ok. 22.
com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, né? Lâmpadas queimadas, infração média, penalidade, multa, né? Vamos lá, continuando, né? 23, presta atenção aqui, ó. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C. Professor, o que diz o artigo 67C? O artigo 67C é aquele artigo dos motoristas profissionais, né? Então lá trata o quê? Do tempo mínimo de descanso que eles serão submetidos, né? Então, uma das regras é que ele não pode conduzir mais que 5 horas e 30 minutos, né? A cada 6 horas, a cada 5 horas, ele tem que descansar aí, cada intervalo de 6 horas tem que descansar 30 minutos, isso para cargas, né? Passageiros a cada 4 horas, 30 minutos, né? E tem um tempo total de descanso no dia de 11 horas. Todas essas regras aí, o professor teve oportunidade de explicar em detalhes para vocês, né? Relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso aplicável. Ótimo, né? Vamos lá, 230. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual dos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23, vem comigo aqui, ó, inciso 23, ó, que é a questão do sono lá, né? Será a penalidade disposta infração grave, né? Porque se ele descumprir, ele leva uma média, né? Uma média aqui no 23. Se os outros meses, ele pula para grave, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Em se tratando de condutor estrangeiro, tá? A liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou depósito judicial ou administrativo da multa. Também, gente, exaustivamente, nós já comentamos sobre isso, sobre condutores estrangeiros no território nacional, né? Vamos lá, 231. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. Ele tem que preservar a via, né? Derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Não pode, né? Professor, combustível ou lubrificante, né? Eu vejo muito isso, alguns veículos aí que estão... como é que faz? O óleo, né? Tá vazando óleo, né? Então ele fica pingando. Cara, aquilo ali já cai já caracterizou essa multa, dançou. Ele vai pegar uma gravíssima aí, multa e retenção do veículo para regularização. Então não pode ter essa situação, né? 231, né? Vem comigo aqui, né? Olha só. Transitar com o veículo, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN. Não pode. 6, né? 4. Com suas dimensões ou de carga superior aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização suas dimensões, tá? Suas dimensões, tá? Quando a gente fala suas dimensões, né? Nós estamos falando aqui 4 dimensões, né? Altura, largura, comprimento e balanço traseiro, né? Professor, aonde que está isso? 210, ok? E 211 para A e T, né? Ok, né? Ou de sua carga superiores ao limite estabelecido. Ou sua carga, ele está definindo o quê? Está definindo os pesos, né? Peso, né? Temos 2 aqui. Peso bruto total ou peso por eixo. Bacana, né? Legalmente ou pela sinalização sem autorização. Infração grave, penalidade, multa, retenção do veículo até regularização. Ok, né? Agora, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Vamos devagar, a gente vai fazer um exercício já, né? Transitar com o veículo. Agora a gente vai fazer o exercício, tá? Agora a gente vai fazer o exercício, olha. Transitar com o veículo com excesso de peso. Admitido percentual de tolerância. Professor, qual que é o percentual de tolerância? O percentual de tolerância está na resolução 258, tá? É apenas para balança rodoviária e é para o quê? Peso bruto total, né? 5% e peso por eixo, né? Peso por eixo, 10%. Anotem isso, a gente vai usar agorinha, tá? Auferido para equipamento. Qual que é esse equipamento? Balança rodoviária.
na forma estabelecida pelo CONTRAN, né? Essa aqui da balança rodoviária é 258. Infração média, né? Professor, qual que é a infração média, né? 130,16. Bingo, né? Ok. Por que eu estou falando isso agora? Porque nós vamos aplicar um exercício agora, né? Vamos lá, penalidade. Multa acrescida a cada 200 kg, né? Aqui o que então? Aqui é o excesso de peso, ó, ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela. Então, essas informações aqui. E agora, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício, né? Vou fazer um exercício porque esta multa aqui é a multa de maior dificuldade de aplicação no código, no CTB. Se você souber fazer esse cara aqui, você estará preparado para fazer qualquer uma, né? Ok? Então vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui, já tenho aqui o nosso exercício aqui, né? Então vem comigo aqui. Então é o seguinte, então você vai calcular o excesso, né? Então a multa, então ele recebe aqui uma média 130,16, acrescida a cada 200 kg, né? Na fração, aí temos a tabela, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, professor, você vai ter que fazer uma tabelinha para se mensurar isso, né? Até 600 quilos, 5,32. De 601 a 800, 10,64. De 800 a 1.000, 21,32. De 1.000 a 3.000, 31,92. E aí, professor? Marca esse cara aqui, ó. Letra D. De 1.001 a 3.000, tá? Nós temos o que? A cada 200 quilogramas, 31,92. A gente vai fazer um exercício que a gente vai usar esse dado, né? E 3.001 a 5.000, 42,56. E acima de 5.000 você vai ter aí 53,20. Medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente, né? E aí, prof, agora a gente vai fazer um exercício aqui, né? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente facilitar, né? Então vem comigo aqui, pessoal. Vamos lá, né? Exercício, né? Olha lá, exemplo. Então, exemplo, né? O exemplo que nós vamos trabalhar é o seguinte, né? Nós temos um veículo, tá? Ó, o veículo, atenção, né? Com 57 toneladas, tá? Isso aqui é permitido, é autorizado, né? É um veículo aí articulado, né? 57 toneladas, ok, bacana, né? Tá aqui. Aqui o que acontece, professor? Quais são os dados aqui, né? Isso aqui é o permitido, autorizado. Permitido. Professor, permitido por onde, professor? Permitido pela resolução CONTRAN, tá? Resolução CONTRAN 210. Este veículo aqui, ele tem, ó, um comprimento, né, de 19,80, né? E ele pode pesar, ter um peso bruto total combinado, né? Peso bruto total combinado de quanto? Até 57 toneladas. Então o cara está no limite aqui, tá? Está no limite, bacana, fechou, né? E agora, professor? Agora nós vamos dar os dados, né? Então, isso aqui é os dados do problema, né? Olha só, vamos supor que a pesagem na balança, ó, pesagem na balança. A pesagem na balança deste veículo, né? Tá acabando a tinta do vermelho aqui, vamos pegar o azul, né, para ficar melhor, né? Então, a pesagem na balança, né, pesou, como exemplo aqui, ó, 62 toneladas, tá? Ou seja, permitido 57, pesou aqui 62. Calcule a multa. Tá? Ah, tudo bem, a multa é a média, ok, mas e aí aquela fração a cada 200? Agora a gente vai aplicar. Então vamos fazer o seguinte, né? Primeiro passo, né? Olha assim, ó, tolerância, né? Então a tolerância está prevista na resolução, olha aí, na resolução o quê? 258. A tolerância aqui, nós temos o peso bruto total combinado, é de 5%. E nós temos a tolerância por peso, por eixo, né, que é outra metodologia para aferir o peso, de 10%. Neste caso, né, neste caso concreto, né, aqui, ó, nesse caso concreto aqui, ó, pesagem na balança. Então foi por equipamento, né? Pesagem por balança, então nós vamos aplicar o quê?
exatamente aqui 5%, né? A metodologia de 5%, né? Então tem 5% de tolerância, né? Então pesou quanto, ó? Tem 57, né? Ó, tem 57 de tolerância, né? Então aqui, ó, tem que ser acrescido o quê? 5% da tolerância, né? 5% da tolerância, fazendo essa matemáticazinha aqui, ó, nós temos o quê? Então vai ser aqui, ó, 57 toneladas mais 2,85 toneladas, exatamente 5% disso aqui. Então nós temos aqui, ó, um peso aqui, ó, 59,85 toneladas. Ou seja, se esse veículo lá na balança pesasse 59,85 toneladas, estava liberado. Tchau e benção, meu filho. Pode seguir viagem, né? Pode seguir, porque na tolerância não é aplicado multa dentro da margem de tolerância, né? Então nós calculamos aqui a tolerância, né? 2, né? 2. E agora, pessoal? Agora a gente vai calcular aí aquela fração. Vamos pegar aqui, ó, 62 toneladas menos 59,85 toneladas. Nós temos qual que é o valor, o peso, o valor do excesso, né? O valor do excesso aqui, nós temos aqui, ó, 2,15 toneladas, né? 2,15 toneladas. Então, esse aqui é o excesso. Transformando isso em quilos, você vai ter 2.500 quilos, né? E agora, professor, agora a fração, né? Agora você vai ser a fração, ó. Que é a fração. Então, nós vimos lá, né? De 1.001 quilos, né? Até 3.000 quilos, né? Você tem uma fração de R$ 31,00, né? Ó, R$ 31,92, tá? 31 centavos. Então, o que vamos calcular aqui o excedente? Temos 2.000 quilos, né? Então, se você pega aqui, ó, 10 vezes, né? 200 quilos aqui, ó, você tem o quê? 2.000 quilos, né? Então, você põe aqui 10, né? 10, ó, vezes 31,92, né? Então, só essa parte aqui você vai ter o valor dos 2.000 quilos, ó, de quê? Ó, você vai ter 319,220, tá? Professor, sobrou, né? Sobrou quanto? 150 quilos, né? E aí, professor? Essa sobra aqui, na resolução, né? Na resolução 258, há um arredondamento para 200, né? 200 quilos. Ou seja, nós teremos aqui, ó 319,20 mais 31, tá? 31,92. Então, nós temos aqui 2, 11, vai 1, 10, 11, vai 1, 4, 5, 3, tá aí. Pelo excesso de peso, tá aqui. E, finalmente, cálculo final. Então, eu vou somar aqui, ó, vou somar aqui o 351,12 mais o quê? Mais, vou somar esse cara aqui, mais o 130,16, que é da infração média. Então, esta multa que será aplicado neste caso concreto, né? Nesse caso concreto aqui, será de exatamente R$ 481,30. Tá aí. Tá aí para vocês, né? Pronto, né? Pronto, tá aí para vocês. Professor, para saber tudo isso aqui, você vai ter que estudar a teoria. Então, a teoria aqui, gente, atenção, estão nas resoluções, ó. Nas resoluções, ó, 210, 211, que fala da AIT, tá? 258, que fala aqui das tolerâncias e aplicação da multa, e mais a 520, que também fala da AIT, mas aqui é de carga indivisível. Então, esse quarteto aqui de resoluções, importantíssimo para os seus estudos, né? Para você ter essa aplicação aí. Bacana, galera? Então tá aí para vocês aí o exemplo aí da multa mais difícil que nós temos para calcular, né? Mais difícil para calcular é este caso aí, né? Vamos apagar e vamos seguir a nossa aula, né? Vamos seguir a nossa aula. Temos muita coisinha para ver ainda nessa aula, mas eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que essa é a multa mais difícil, né, a ser aplicada, né? Se o examinador, né,
Pedir para você calcular uma multa dessa, rapaz, eu digo, ó, no máximo, estourando, sendo bastante pessimista, sem chute, né? O cara que realmente sabe. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, eu quero fazer um convite muito especial para você aí que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lac Concursos, né, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar. R$1 por dia, cara. R$80, cara. Então, R$80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na Lac, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós vamos fazer de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.